Renato Meirelles, quantas pessoas estavam revoltadas com a paralisação da economia e depois mudaram de ideia ao perder alguém próximo com o coronavírus? Quanto mais próxima for a realidade das pessoas com uma vítima do coronavírus, maior é a mobilização. Na sua pesquisa, os brasileiros acreditam que a pandemia do coronavírus vai acabar logo ou vai demorar? Novos hábitos, pessoas usando máscaras por mais tempo, né? A economia voltando numa velocidade mais lenta do que todos nós gostaríamos que voltasse. Quais são os aprendizados que o isolamento social já trouxe para as pessoas na hora de consumir? As pessoas estão muito mais críticas com relação à qualidade daquilo que estão comprando. Qual é o impacto do confinamento nos hábitos de compra online? A gente tem visto um crescimento das compras online em duas esferas. Essa e outras perguntas agora, aqui, no programa Grandes Líderes no Ping Pong com Bonfá. Quantas pessoas estavam revoltadas com a paralisação da economia e depois mudaram de ideia ao perder alguém próximo com o coronavírus? Isso apareceu em alguma pesquisa sua? Olha, a gente tem desenvolvido tratamentos estatísticos para os dados em que mostram que quanto mais próxima for a realidade das pessoas com uma vítima do coronavírus, maior é a mobilização. Na prática, o que isso significa? Que se eu conheço alguém que foi infectado ou que sofreu ou que morreu graças ao Covid-19, a minha sensibilização para o tema e, portanto, as medidas que eu passo a adotar de prevenção são maiores. Como esse vírus veio basicamente, inicialmente pela classe A e B, são pessoas que estavam no exterior e vieram para cá, o grau de conhecimento sobre as vítimas do coronavírus é maior na elite do que na periferia, nas classes C, D e E do nosso país. E isso faz com que, inclusive, o grau de confinamento e de atitudes seja maior nas camadas mais ricas. É verdade também que isso acontece porque elas têm mais condições de ter home office. Trabalham com profissões onde o home office é algo permitido. Uma empregada doméstica não sofre não consegue desenvolver o seu trabalho por home office, né? Um advogado, um engenheiro acaba conseguindo desenvolver o seu trabalho por home office. Então, na prática, o que a gente vê? Que os mais pobres, que têm o menor conhecimento sobre vítimas do coronavírus, e não quer dizer que está morrendo menos na periferia, não. Está acontecendo que está chegando depois da periferia, que a subnotificação da periferia, que não tem dinheiro para pagar exames particulares, é maior do que a subnotificação da classe A e B, da elite do Brasil. Na prática, faz com que o grau de mobilização no combate ao corona seja menor do que nas classes A e B. Bom, outro dia eu pensei que os entregadores dos aplicativos estavam conseguindo levantar uma grana aí. Mas quebrei a cara vendo uma pesquisa de vocês aí. Parece que não é bem assim, né? Vocês fizeram um levantamento interessante. Olha, Bonfá, a gente encontrou dois fenômenos aparentemente contraditórios, mas fáceis de ser explicados, né? A gente viu, primeiro, antes da pandemia, nós já tínhamos 18 milhões de brasileiros que recebiam alguma renda por aplicativo. Não estou falando só dos entregadores. Nós estamos falando também de quem vende pela internet, da boleira, da dona do restaurante, que passou a ter suas vendas ampliadas aí através dos aplicativos. O que aconteceu? Com o processo de confinamento, cresceu o número de clientes para isso. Sim. E aí a nossa pesquisa mostrou dados interessantes. Obviamente que na comparação com quem tinha um trabalho com carteira assinada, um rendimento formal e tudo mais, você não tem as mesmas garantias entre os trabalhadores que fazem entregas. Só que quando você compara com os desempregados, a gente vê que enquanto a renda de 2/3 dos brasileiros
que trabalham diminuiu durante a epidemia, 54% dos entregadores conseguiram ou manter ou aumentar a sua renda. E aí 46% que tiveram uma renda diminuída. Mas quando você olha aquelas pessoas que não eram entregadores, que por causa da crise ficaram sem emprego e passaram a ser entregadores, esse número sobe para quase 65% de pessoas que conseguiram ou manter ou aumentar a sua renda graças ao aplicativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mais uma das falsas polêmicas que tentam se estabelecer é se o trabalho dos entregadores de aplicativo é um trabalho bom ou se é um trabalho ruim. Quando você tira o debate ideológico sobre isso e vai olhar os fatos, a gente viu que por mais que não tenham as mesmas garantias do emprego formal, e isso é um fato, parcela considerável dos entregadores só consegue sustentar a sua renda, a renda da sua família, graças aos trabalhos de entrega. Então, a consequência disso tudo que eu posso falar, para quem está nos assistindo, que muitas vezes é usuário dos programas de aplicativo, é capricha na gorjeta. Capricha na gorjeta, que mal não vai fazer para esses profissionais que estão arriscando a sua saúde para garantir o maior conforto da camada mais rica da população brasileira. Antes de continuar a minha entrevista com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou, infelizmente o programa perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha, isso mesmo, estou passando o chapéu aí. Então você pode participar, está aí na sua tela, é só você entrar no site ou você clica aí no izinho que está na sua tela também, vai direto para o site da campanha, você entra lá, faz a sua doação e ajuda o Ping Pong com Bonfá a não acabar. Se você gostar do meu trabalho, for um empresário poderoso e quiser patrocinar o meu programa com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto, vamos conversar. Meu e-mail está aí na sua tela, escreve para mim e a gente bate um papo, tá bem? Eu preciso da ajuda de vocês para o programa não acabar. Infelizmente a crise chegou e eu preciso da ajuda. Estou passando o chapéu. Ajude o Ping Pong com Bonfá a continuar no ar. No primeiro programa do Grandes Líderes do Ping Pong com Bonfá, eu tive a alegria de receber a Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. E na entrevista que eu fiz com ela, Renato, ela disse que as relações de consumo vão mudar completamente depois do coronavírus. O estrago vai ser tão grande assim? Você concorda com ela? Não tenho nenhuma dúvida. Aqueles varejistas que estão esperando que tudo passar e que tudo fosse voltar ao normal vão quebrar a cara. O que a gente teve é uma parte, mudanças no comportamento das pessoas. Então, por exemplo, nós vamos ver consumidores exigindo quais são as medidas sanitárias tomadas por uma rede de varejo, por exemplo. Eles vão escolher os supermercados tentando saber quantas vezes aquele supermercado foi higienizado durante o dia, por exemplo. Isso é uma mudança concreta. E um outro movimento que é uma aceleração de processos que nós já diagnosticávamos nas nossas pesquisas. Então nós vamos ter um consumidor muito mais conectado do que era antes, usando mais o dinheiro digital do que o papel moeda. Nós vamos ter a formação de grandes ecossistemas de negócios para fazer com que o dinheiro do consumidor valha mais. Então, empresas que poderiam até ser vistas como concorrente, passando a trabalhar em parcerias para resolver o que as nossas pesquisas mostram são os 3 grandes desejos do consumidor brasileiro, que é comprar bem. O que é comprar bem? É ter uma curadoria de conteúdo, é de saber uma oferta que recebeu uma oferta, um impacto publicitário, promocional, que de fato tem a ver com seus desejos. Comprar barato, que é garantir a melhor relação custo-benefício das suas compras. E o terceiro ponto, que é comprar fácil e rápido, que é a garantia da entrega da última milha. E aí nós temos alguns exemplos interessantes no mundo da Amazon, aqui do Mercado Livre, e também o sistema de logística fantástico montando pelo Magalu da nossa amiga Luiza Trajano. Você acha também que as pessoas vão mudar um pouco o comportamento na hora de consumir e vão começar a ir atrás de empresas mais conscientes, por exemplo?
Olha, eu não sei se as pessoas vão de fato atrás de empresas conscientes, mas que com certeza elas rejeitarão as empresas que não têm práticas sociais e sustentáveis, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Então, eu acredito muito mais que seja um driver de detração do que um driver de escolha. É como se fosse um novo normal, onde o pré-requisito mínimo é serem empresas que cuidam dos seus colaboradores, que se preocupam com ações sociais e que praticamente praticam aquilo que pregam. O que não vai mais existir é espaço para incoerência. Na sua pesquisa, os brasileiros acreditam que a pandemia do coronavírus vai acabar logo ou vai demorar? Olha, infelizmente, boa parte dos brasileiros acreditam, como eu, que a pandemia vai demorar para acabar. Quando eu falo que a pandemia vai demorar para acabar, não quer dizer que o processo de isolamento social vai demorar para acabar. Isso mais que terá novos hábitos, pessoas usando máscaras por mais tempo, né? A economia voltando numa velocidade mais lenta do que todos nós gostaríamos que voltasse e uma chance constante aí de ter novas ondas, de ter repiques do processo de pandemia que garante na prática que nós não voltaremos a ser como éramos antes. Que alguns hábitos, e isso é engraçado porque o processo de pandemia faz com que mudanças de hábito, mudanças culturais do consumidor aconteçam numa velocidade muito maior do que antes. Voltando para um exemplo que eu já dei, que é a utilização maior de dinheiro digital do que dinheiro vivo. Muita gente usava o dinheiro vivo basicamente por conseguir manter o hábito de pagar em dinheiro vivo, conseguindo uma pichincha melhor pagando em dinheiro vivo. Quando você passa 2, 3, 4 meses usando dinheiro digital, quando você passa a receber dos outros dinheiro digital, a tendência é que algo que demoraria 5 anos para acontecer passa a ser feito em 5 meses. Aliás, 5 meses em 5 anos, 5 anos em 5 meses, deveria ser a frase da mudança do comportamento de consumo de um brasileiro, que vai acelerar aí muito a sua relação com os meios digitais e a sua intermediação com o varejo se dando pelos meios digitais. Quais são os aprendizados que o isolamento social já trouxe para as pessoas na hora de consumir? Olha, as pessoas estão muito mais críticas com relação à qualidade daquilo que estão comprando. Por outro lado, elas estão com menos medo de experimentar do que elas estavam antes. E elas estão se questionando muito qual é a real necessidade de consumir algumas categorias de produtos que antes ela consumia. É como se a crise fizesse com que todo mundo tivesse um processo de autoanálise, passasse a se perguntar, pararam para pensar e se questionar mesmo qual é o papel que o consumo tinha na vida deles. Eu não estou dizendo que as pessoas não gostam de consumir. O que eu estou dizendo é que, na prática, quando a situação aperta, a crise econômica é grande e você passa mais tempo consigo mesmo e com a sua própria família, você começa a se questionar sobre comportamentos que até então eram naturalizados. Então, por exemplo, comprar algo só porque estava em oferta. Mas e daí que está em oferta? Será que é o meio que eu preciso mesmo desse produto ou desse serviço? E isso é um movimento sem volta, esse é um movimento que veio para ficar nos consumidores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. As pessoas vão sair do automático e vão para o manual? As pessoas vão para a reflexão. E qual é o impacto do confinamento nos hábitos de compra online? Isso eu achei bem interessante, a tua pesquisa. A gente tem visto um crescimento das compras online em duas esferas. Né? Um é o aumento da penetração. O aumento da penetração, ou seja, do número de pessoas que compravam, se dá em 2 níveis. Eram pessoas que não compravam pela internet e passaram a comprar, e pessoas que até compravam pela internet, mas não compravam categorias como varejo alimentar, supermercado, por exemplo. Né? Então, eu compro online um celular, um livro, né? Eu compro até uma roupa, mas eu não compro comida pela internet. A gente está vendo que as pessoas passaram a comprar. O segundo nível tem a ver com o aumento da frequência. Quando você está confinado em casa, você vê as pessoas comprando numa frequência maior alguns itens de produtos e serviços. E aí você começa a se acostumar com a comodidade que isso dá. Você quebra hábitos, como era o hábito de pagar em dinheiro. E esse também é um movimento que veio para ficar. A oportunidade que existe é para as empresas enxergarem isso, para criarem ecossistemas, como são os super apps, por exemplo.
né, que consigam entregar de uma forma rápida, oferecer um produto ou um serviço que de fato o consumidor esteja precisando, com uma percepção de preço justo, que nunca foi tão perseguido pelos consumidores brasileiros. Eu vi ali na tua pesquisa que todos os mercados têm espaço para crescimento. O que está mais avançado, acho que é o de comida, né? Que está mais envolvido, me parece, nesses hábitos de compra online, pelo que eu olhei na tua pesquisa. Notei também como as pessoas devem estar ficando mais em casa. Você me corrige se eu estiver errado. Como as pessoas estão ficando mais em casa, a sensação que me pareceu olhando ali os números é que elas estão cozinhando mais em casa, então estão pedindo menos comida. Me parece isso também, olhando ali os números. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas vamos lá, é que assim, comparado ao que era antes, elas pedem comida. Só que ninguém consegue só comer com delivery, ninguém tem dinheiro para comer delivery todos os dias. Então você tem um movimento mútuo aí, né? De primeiro um crescimento de pessoas que antes não pediam, passaram a pedir uma outra vez, mais um crescimento ainda maior de pessoas que passaram a cozinhar. E esse, sem dúvida nenhuma, é um movimento também sem volta no comportamento dos consumidores. E as lojas físicas de departamento, o que vai acontecer com elas? Olha, Marcelo, eu acho que dificilmente elas voltarão a ser como eram antes, em especial as lojas de shopping, né? Então você vai ter aí um movimento do shopping sendo um centro de lazer e entretenimento. Vai baixar o valor do metro quadrado pago pelos lojistas aos administradores de shopping. E eles vão funcionar muitas vezes como grandes showrooms aí para oferecer novidades para o consumidor. Óbvio que não vai acabar o varejo físico, é óbvio que o varejo físico vai inclusive ser a maior parcela do varejo brasileiro, mas o que nós vamos ver é uma intensificação de um movimento de integração cada vez maior entre o varejo físico e o varejo online. Então vai ter gente comprando na internet, retirando na loja, gente indo na loja e pedindo para entregar em casa via internet, uma redução da necessidade de estoque dessas lojas, já que as pessoas podem entrar lá num ambiente climatizado e escolher a roupa do seu tamanho, do seu modelo, e aquilo vai ser entregue no dia seguinte. Nós vamos ter algo que a gente já começava a observar nas nossas pesquisas e na nossa análise de tendências, que é a queda das barreiras entre o online e o offline, vista de uma forma democrática, né? De uma forma parecida entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Na última pesquisa do Datafolha, feita no dia 27 de abril, depois da saída do Moro, 45% dos entrevistados querem que a Câmara dos Deputados abra um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. 48% rejeitam a medida e 6% não souberam opinar. Eu gostaria que você comentasse. Olha, o que a gente viu foi a partir do momento da briga do Bolsonaro com o Sérgio Moro, uma radicalização aí do processo que já existia no Brasil de briga e de polarização, com o Moro fazendo críticas a algo que até então não eram feitas ao Bolsonaro, que é a conduta dele como presidente da República, né? O Bolsonaro foi eleito com a narrativa do antissistema e da não política, só que ao adotar, segundo as denúncias do ex-ministro da Justiça, pedido para proteger os seus familiares e usar os serviços do Estado para proteger a sua família, ele, ao mesmo tempo, passa a se posicionar como mais um político que tem as velhas práticas que tinham antes. Por outro lado, ele faz uma narrativa claramente voltada para as classes D, uma narrativa que foi, inclusive, muito semelhante à que o presidente Lula usou no processo de reeleição para o seu segundo mandato. O que o Sérgio Moro traz é um desgaste nos apoiadores do Bolsonaro da classe A e B. Aí essa cisão que existe entre o lavajatismo e o bolsonarismo fica mais explícita. Agora, em que pese a quantidade de razões legais que o presidente da República deu para que se possibilite a abertura de um processo de impeachment, não existe impeachment
para um presidente que ainda tem a aprovação que o Jair Bolsonaro tem, ou não se faz impeachment com 4 de cada 10 brasileiros sendo contrários a esse processo de impeachment. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro mantiver os índices de aprovação, que são muito menores do que no passado, mas ainda são muito grandes quando comparado a outras lideranças políticas no Brasil, acho bem difícil que se encaminhe no Congresso Nacional ou no Poder Judiciário um processo que culmine no impeachment do presidente da República. Mas tem um outro número interessante dessa pesquisa da Datafolha. Eles também perguntaram sobre um apoio a uma eventual renúncia de Bolsonaro e ela cresceu em relação à pesquisa feita entre 1º e 3º de abril. Naquela rodada, 59% dos ouvidos pelo Datafolha diziam contrários ao gesto. Agora são 50%, empatados com os 46% que desejam que ele renuncie hoje. Antes eram 37%. 5% preferiram não opinar, ou seja, empatou. E numa situação de empate, quem está no poder continua no poder. Entendi. Eu sinceramente não acho que a curto prazo, a não ser que tenham novos fatos e mudanças muito radicais nisso, tenha condições políticas para que o processo de impeachment, e eu não estou entrando no mérito se o presidente da República deu ou não motivos para isso, eu não estou, inclusive particularmente acho que deu motivos para isso, mas a minha análise é política mesmo, é o quanto que é viável ou não é viável se tirar um presidente da República que ainda tem uma forte aprovação na população brasileira e que faz gestos reais aí para o Centrão, para garantir uma coalizão política que impeça o processo de impeachment. Em relação ao controle do coronavírus, entrevistados acham que o desempenho do Jair Bolsonaro não está bom. De acordo com o levantamento, a reprovação dele subiu de 38% para 45%, e a aprovação caiu de 36% para 27%. E 25% considera o trabalho do presidente praticamente igual à pesquisa anterior. Ou seja, a reprovação dele está aumentando. Eu não tenho dúvida nenhuma que está aumentando, Marcelo, mas a questão é que a estratégia política do presidente da República é uma estratégia de candidato à eleição proporcional, a deputado, por exemplo, que é manter um público muito coeso e coerente. Esse público hoje é um público de 20 e poucos por cento dos brasileiros que contra o PT chega até a 40% dos brasileiros. Ele não precisa ser unânime para garantir a presidência da República. Ele só precisa ter mais do que o PT. E é isso que ele tem se empenhado para manter. Renato Meirelles, estamos chegando no final. Você quer deixar alguma mensagem para alguém? Olha, Marcelo, eu quero, depois de tanta tragédia, dar alguma perspectiva positiva para isso. Se é possível tirar alguma coisa positiva da pandemia, é que depois de tanto tempo de disputas, de brigas e de polêmicas, o coronavírus está servindo para mostrar o que a sociedade brasileira tem de melhor. Ele tem mostrado que a maioria dos brasileiros são solidários, que a maioria dos brasileiros está preocupado com o próximo, que a maioria dos brasileiros entende que o interesse coletivo é maior do que o interesse pessoal. A boa notícia que essa epidemia traz é que sim, nós somos maioria. Você acha que nós vamos sair melhores, então, disso tudo? Eu não tenho dúvida nenhuma, Marcelo, que nós vamos sair melhor, que a crise faz com que o brasileiro mostre o seu melhor e que daqui a pouco nós vamos estar voltando aqui a conversar, se você me der o privilégio de voltar a falar com seus seguidores mais para frente, mostrando tudo aquilo que os brasileiros aprenderam com o coronavírus. Não vamos esquecer nunca, eu queria terminar com essa frase, de que foi depois da peste negra que nós chegamos no iluminismo. Eu acredito que Darwin vai voltar. Por isso que mesmo com tanta tragédia, eu me mantenho otimista aí com relação à nossa sociedade, ao nosso país. Foi um prazer estar aqui com você, um prazer sempre muito grande dividir os resultados das nossas pesquisas com todo mundo que segue aí o ping-pong do Bonfá. Inclusive, doe e não deixe o ping-pong com o Bonfá acabar. É um prazer, parabéns aí por esse novo programa dentro do seu canal. É um prazer sempre muito grande contribuir com vocês. Obrigado, Renato. Deixa eu me despedir deles. Obrigado pela entrevista. E você que está chegando agora,
Inscreva-se no canal e ative o sino. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Vou ficando por aqui. Um beijo grande, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show